Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos dando início a mais um programa AFIPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens, dicas culinárias e muito mais. Nós vamos agora observar um breve intervalo e voltamos já com os nossos convidados. Até já! Boa noite, associados da AFIPESP. Você conhece o serviço de atualização cadastral da associação? Este é um serviço especial que a AFIPESP oferece para manter contato direto com os associados, regularizando a ficha cadastral. A equipe de atendimento é liderada pela senhora Guiomar Silva, assistente da Diretoria Econômico-Financeira. O contato é por meio dos telefones 11 3115 6397, 11 3113 1722, 11 3113 3723, 11 3113 3726. Vale registrar que, mantendo o cadastro atualizado, você receberá corretamente as correspondências da AFIPESP e pode ainda participar das inúmeras atividades que são organizadas. Não deixe seus dados desatualizados na entidade. Aproveite o serviço de atualização cadastral. Obrigada por sua atenção e até breve. São Paulo, cidade multicultural, capital da gastronomia e do entretenimento. Existem muitos motivos para conhecer a cidade de São Paulo e a AFIPESP lhe oferece mais um. AFIPESP Unidade Capital. São 65 confortáveis apartamentos em uma localização privilegiada, próximo às melhores casas de espetáculos, shopping centers, teatro e com fácil acesso ao metrô. AFIPESP Unidade Capital, mais um bom motivo para conhecer a cidade de São Paulo. Estamos recebendo hoje, em nosso programa, com muita honra, a presença de uma autoridade no Fisco Nacional. Estamos recebendo o diretor de Defesa Profissional e Estudos Técnicos do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Trata-se de Foch Simão Júnior, engenheiro civil pela USP, mestre em engenharia também pela USP e tem mais um mestrado em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Na carreira sindical, foi vice-presidente e presidente da Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional em Cumbica, nos anos 90, e vice-presidente aqui da Delegacia Sindical do Sindifisco em São Paulo, de 2004 a 2007. Dr. Foch Simão, obrigado por sua presença. Quero expressar aqui o meu prazer de estar aqui explicando para os colegas servidores públicos os detalhes da nossa ação como auditores da Receita Federal. Muito bom, é um prazer enorme tê-lo aqui entre nós. Em nosso estúdio, também a Elizabeth Machado Balesteiros, conselheira da AFIPESP, nossa colega de Conselho Deliberativo, nossa amiga. Ela é muito atuante, ela foi em diversas gestões, responsável pela diretoria de turismo, então ela é diretoria de turismo, foi responsável também pela diretoria de associativismo, que hoje é a diretoria regional, né? E mais recentemente ela foi diretora, coordenadora, agora já com uma nova denominação, coordenadora de assistência social da associação. Tem uma vida associativa muito atuante, e é bom que a gente defina dessa maneira, porque ela participa da comissão mista do IANSP, CCM-IANSP, onde se travam as batalhas em defesa dos servidores públicos no que se refere ao Hospital do Servidor. Ela tem participado da comissão sindicante lá da Associação dos Funcionários, onde são denunciados os servidores que fogem às regras que a associação tem para que todos tenham
respeito a elas. Então, com justiça, ela participa dessa comissão. Participa também de um programa muito interessante que a associação tem, preparativo para as aposentadorias, né? É um prazer imenso em recebê-la aqui, Elizabeth Machado Balesteiros. É muita alegria nossa. Bom, doutor Forte, vamos falar um pouco sobre a atuação dos auditores da Receita Federal. Recentemente, acho que houve uma fusão ou então uma incorporação, né, do pessoal que prestava serviços junto ao INSS, né? Eram auditores, eram o pessoal de base, todo mundo trabalhando para o INSS, Ministério da Previdência. Depois, mas já no governo Lula, houve uma incorporação ou fusão e levou todo esse pessoal para o Ministério da Fazenda. Uma pergunta meio indiscreta. Foi boa essa incorporação? Assoberbou os trabalhos dos auditores fiscais? A questão da incorporação dos auditores do INSS foi boa, porque a competência, a capacidade desses profissionais é muito alta. Agora, a questão que houve foi a incorporação de um recurso onde o Estado é apenas um depositário, que é o dinheiro do INSS, não é do Estado, isso não é imposto, junto com os recursos tributários, que são do Estado por dever legal. Então, houve um apossamento de um recurso do brasileiro, né, que é o INSS, juntando com o recurso que é do Estado. Então, essa foi apenas a questão que nós colocamos como não acertada. Quer dizer, juntar o dinheiro do povo com o dinheiro de caixa do governo, né, num bolo só. E acontece o que tem acontecido aí, onde está se querendo fazer reforma, a reforma da Previdência, em cima de gastos que não sabe o que foram dados, o que fim foram dados a esse. Precisaria fazer uma auditoria profunda das contribuições do INSS, né, da Previdência, né, porque, na minha opinião, até fazendo um cálculo rapidinho, se você fizer um cálculo colocando a Selic na sua contribuição, principalmente a contribuição dos funcionários públicos, que é 11% sobre o que ele recebe, em 25 anos, isso fazendo no Excel, em 25 anos, pagando a Selic, ele paga mais 20 anos de aposentadoria. Quer dizer, eu não consigo conceber como a Previdência está nesse estado. Quer dizer, saber eu sei, prédios que são dados que não valem nada por uma dívida milionária, essas questões nós sabemos muito bem. Vou aqui fazer um contraponto com a Elizabeth. Elizabeth, qual é o seu posicionamento? Como é que você vê essa situação? É complicado, né? Porque a mídia toma conta de tudo, a mídia passa uma informação completamente diferente. E, além de tudo, o bode expiatório de tudo isso é o servidor público. É o pior de tudo, que o servidor é que acaba sofrendo todas as mazelas. Veja aí o PL 257, que para saldar algumas dívidas simplesmente coloca o servidor numa situação estratégica de aumentar o recurso dos estados para poder estar aí participando junto à federação. É lamentável tudo isso, porque de há muito tempo a gente acompanha o Sindifisco e vários cálculos que já foram apresentados, onde demonstram efetivamente que a Previdência é superavitária. Doutor Forte, nós vamos falar mais um pouco, doutor Forte Simão, e nós vamos falar um pouco mais sobre Previdência, embora não seja um assunto que tínhamos priorizado. Mas eu tenho uma dúvida, e eu sempre tenho falado. A Elizabeth Machado Balesteiros falou que a aposentadoria é superavitária, mas não vou falar sobre esse assunto. O que eu quero falar é o seguinte: havia possibilidade, com a emenda 20 à Constituição, de constituirmos uma conta individualizada de capitalização para custear a Previdência Pública, né?
Então, havia a mesma possibilidade de se ter uma conta mais ou menos similar da conta do Fundo de Garantia para Iniciativa Privada. A gente sabe que a contribuição do Fundo de Garantia é pequena, mas imagine, 11% de contribuição da cota parte dos servidores, mais a cota parte do governo, nós teríamos aí recursos fantásticos para que essa aposentadoria pudesse ser fiscalizada pelo próprio interessado e também essa aposentadoria pudesse ainda mais acelerar, alavancar todos os serviços que são prestados naquilo que se prevê pelo artigo 194 da Constituição, que trata da Seguridade Social. Como é que o senhor vê esse assunto? Bem, a doutora Elizabeth colocou bem que a mídia coloca como desastre a Previdência. E por que assim? Porque quem financia a mídia não somos nós, não é o cidadão comum, não é o senhor que está nos escutando. São bancos, grandes empresas. E para os bancos, esse recurso que virá da privatização de parte da Previdência é enorme. É um recurso de 10, 20 anos. Imagine você com um banqueiro trabalhando com 10, 20 anos com esse dinheiro na mão. É um lucro extraordinário, quer dizer, é um recurso palpável. Por isso que se força, né, a questão de um teto do INSS para o funcionário público e para outros aí, e o resto ele vai recorrer a fundos privados, ou questão. De fundos privados nós temos, de previdenciário, nós temos larga experiência de caos, né, nesses fundos privados, de fundos que fecharam, que inviabilizaram a vida de vários aposentados. Então, a questão básica é o recurso, não tem questão financeira, de conta. A conta fecha direitinho o INSS e fecha. Tem uma capacidade muito grande, desde que ele foi implantado, muito se arrecadou, e agora estão colocados em prédios deteriorados, que estão indo pelo centro, a Receita está usando alguns prédios, a Previdência outros, e é a questão como se paga, e vários devedores que são anistiados no meio do curso do processo. Quer dizer, a Previdência no Brasil não dá certo por incompatibilidade e incapacidade administrativa de quem gera esse recurso. Passando por se o próprio interessado pudesse administrar o seu recurso, seria um sucesso, porque o interessado é ele, né? O Estado arrecada e administra do jeito que ele quer, ou com viés político, financiando certos grupos. Quer dizer, recursos públicos são dados ao BNDES para financiar a obra na Venezuela, em Angola, em outros lugares. Imagina o roto ajudando o paupérrimo, né? Então, é essa a questão básica nossa, a questão de gerência dos recursos. Basicamente é a administração. E se o interessado administrar, obviamente ele vai ser um grande fiscal. Sim. Vai até ajudar os auditores fiscais que não terão que ter tanto trabalho para fazer essa fiscalização previdenciária. Você, Elizabeth, como é que você vê esse assunto aí da possibilidade de você ter uma conta previdenciária em que você pode fiscalizar essa capitalização pelos recursos que você está depositando mês a mês em favor da composição do seu fundo previdenciário? Olha, presidente, é lamentável a situação que a gente se encontra. Eu encaro dessa forma, porque a maioria já contribuiu a vida toda e a reforma previdenciária é iminente, independentemente da situação financeira dos recursos lá existentes. A reforma é iminente e, com certeza, virá para prejudicar ainda mais a população, que é quem contribui efetivamente para esses fundos. Então, é importante que se tenha uma fiscalização efetiva, um estudo profundo, mas com toda a boa vontade de quem estiver voltada, de todas as entidades que estão trabalhando nesse sentido, a eminência da reforma é que mais nos amedronta, porque certamente vamos perder. Aliás, doutor Fausto Simão e também Elizabeth Machado Ballesteros, todo governo que se instala, ou no meio do governo, sempre tem um assunto que é ditado pelo grande capital do país,
que é a reforma estrutural da Previdência Social. Né? Toda hora tem que fazer uma reforma. Quer dizer, as reformas aqui são eternas, não param nunca, não fazem reformas que sejam consideradas, pelo menos, estabilizadoras. Não vão falar que para eternizar, porque você tem que viver uma dinâmica, né? Mas isso é lamentável. Toda hora, reforma estrutural, reforma estrutural. Estivemos em Brasília recentemente, com o Dr. Forte Simão, e foi lançada lá uma frente parlamentar em defesa do fisco nacional, pelo estado de descalabro que nós estamos enfrentando, né? O senhor faz parte dessa frente ou não? Sim, o Sindifisco é parte dessa frente, não só o Sindifisco, como a Unafisco Associação, que congrega os auditores da Receita Federal. E essa frente é para defender o fisco em geral no país. Sem o fisco não existe nação. O Sêneca, 2000 anos atrás, dizia: o fisco são os tendões do império. Sem ele, o império é paralítico. Sem recurso, não existe o país, não existe a nação, não existe nada. O povo nem se mexe. E, baseado nisso aí, também sem o funcionário público, esse país não existiria. O funcionário público é desde o militar, que defende o país em guerra, até o fiscal que está lá na ponta tentando arrecadar recursos de quem não quer pagar, porque vários das pessoas que não têm capacidade econômica arrecada na fonte, não dá nem para discutir isso. Estes são os reais lutadores e os constituidores dessa nação. São os funcionários públicos. Né? E essa frente do fisco vem a isso, valorizar esse servidor de carreira que é tão contestado. É contestado até biblicamente, né? O publicano está na Bíblia. E no Brasil, por tradição colonial, o ódio ao fisco, à contribuição, vem dos tempos de colônia. O nosso maior herói, Tiradentes, é fruto de uma revolução contra o fisco, né? Uma levante contra o pagamento de impostos, né? Tiradentes. Olha, esgotou tão rapidamente o nosso tempo e temos tantos assuntos aqui na nossa pauta para os dois entrevistados que vamos fazer isso um convite para o próximo programa. Eu agradeço a todos os nossos telespectadores e convido-os para o próximo programa. E agora continue com a nossa grade de programação. Boa noite a todos. Olá, público da TV Aberta e associados da AFPESP. A associação anualmente entrega uma medalha de reconhecimento pela fidelidade dos associados que completam 50 anos no quadro. Em 2016, em função das comemorações pelos 85 anos de fundação, a diretoria também homenageou os associados que contribuem com a entidade há 60 anos. No dia 11 de novembro, os associados de Campinas receberam a homenagem com a presença do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, diretores, coordenadores e conselheiros da região. No dia 12 de novembro, a reunião com os associados foi em São José do Rio Preto, também com a presença do presidente da entidade, diretores, coordenadores e conselheiros. Na capital, em 17 de novembro, os associados foram recebidos por diretores. Confira. Obrigado, Deus, e que todos possam receber agora, a partir de agora, com a mesma alegria de décadas passadas, esse reconhecimento da associação pela felicidade que orientou vocês nesse vínculo associativo. Nós temos hoje associados que estão sendo homenageados porque completam 50 anos ou completaram. E temos aqueles outros que também estão sendo homenageados porque completam ou completaram 60 anos. Eu quero dizer àqueles que completaram 50 anos, que Deus nos dê a todos nós saúde, para que possam daqui a 10 anos estar aqui conosco para receber a homenagem dos 60. E aqueles que completaram 60, mais 10 anos, que possamos estar aqui reunidos para os 70 anos, se Deus nos permitir. Muito obrigado. A reunião na capital foi muito emocionante, com a entrega da medalha dos 50 e 60 anos feita pelos diretores, coordenadores e conselheiros. Entre os homenageados estava o conselheiro Antônio Luiz Ribeiro Machado, que foi presidente da entidade de 2007 a 2012. Confira o que disse a nossa reportagem. O fato de nós estarmos hoje comemorando
associados com 50 e 60 anos, simboliza exatamente a energia da associação, assentada em seus associados. Além dessa energia associativa, nós temos a confiança dos nossos associados em nossa associação. Essa energia e essa confiança é que mantém a nossa associação nesses 85 anos que ela está comemorando. E essa energia que está apresentada nesse convívio significa a harmonia, a paz, a solidariedade entre os servidores públicos, o que é básico para a nossa associação. Também falou com o programa FEPESP na TV o associado Assis Figueiredo Santos Andrade. A associação nesses 60 anos é um fato que marcou muito a minha vida por estar junto de várias pessoas, colegas associados, como também com a direção e todos os funcionários que são dotados de excelente natureza, de excelente educação, que é difícil encontrar em várias e várias associações que se encontram por aí. Por esse motivo, então, que me sinto lisonjeado por ser associado da Associação dos Funcionários Públicos. A homenagem aos associados que completam 50 anos no quadro foi uma proposição da conselheira vitalícia Arita Damasceno Petená. As reuniões são enriquecidas de sentimentos, porque além do reconhecimento associativo, muitos homenageados se emocionam com lembranças de suas trajetórias no serviço público. As homenagens são anuais. Em 2017, a FEPESP vai promover novo calendário para agraciar outros servidores públicos. Vale destacar que a atual gestão do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira modificou a entrega desta homenagem, que era feita num único dia antes do show do servidor público. A direção entende que os associados ficam mais confortáveis próximos de suas residências e desta forma mudou a entrega da medalha dos 50 anos, realizando por cidade, em cada regional e na sede social. Obrigada por sua audiência e até breve. Boa noite, público da TV aberta e associados da AFEPESP. O programa AFEPESP na TV apresenta semanalmente uma dica gastronômica, com uma receita salgada ou doce de uma unidade de lazer. Como fizemos em dezembro, vamos informar agora sobre os legumes, as frutas, as verduras e os pescados que estão em suas safras naturais. Essa dica pode ajudar a comprar os produtos da época, trazendo economia ao seu bolso e com mais sabor e menos agrotóxicos, porque estão maduros e em seus ciclos naturais. A mesma regra vale para os pescados, que também podem ser mais saborosos em suas épocas de produção. Conforme o calendário de safra do CEAGESP, anote o que está em plena colheita ou produção no mês de janeiro. Frutas: abacaxi, carambola, coco verde, figo, fruta do conde, laranja-pera, mamão, maracujá, melancia e nectarina. Legumes: abóbora, abobrinha, beterraba, pepino, pimentão, quiabo e tomate. Verduras: alface, cebolinha, couve, salsa e salsão. Pescados: bacalhau, cação, dourado, linguado, manjuba e pescada amarela. Aproveite a nossa dica para garantir uma alimentação saudável e barata, com os produtos da época. Confira a seguir a dica gastronômica da semana, com uma receita de sucesso de uma unidade de lazer da AFEPESP. Até breve! Olá, associados e público da TV aberta. Nossa dica culinária vem da famosa cidade mineira de Poços de Caldas, onde a AFIPESP tem uma unidade de lazer fundada em 5 de novembro de 1969. A receita mineira de escondidinho de carne seca guarda a tradição de tempero simples, saboroso, característico do estado de Minas Gerais. Vamos anotar os ingredientes?
meio quilo de mandioquinha cozida e amassada como um purê, 1 xícara de leite, 1 colher de margarina, 1 sachê de caldo de galinha, 500 gramas de carne seca cozida, dessalgada e desfiada, 1 cebola, 2 tomates, 150 gramas de mussarela, 2 dentes de alho, cheiro verde e sal a gosto. O escondidinho de carne seca é muito popular no Brasil, com um sabor agradável que mistura 2 texturas diferentes e já começa a ser conhecido internacionalmente. Quem vai explicar como é feito será o chefe de cozinha do restaurante da sede, Marcelo Bueno. Confira! Para fazer o purê de mandioquinha, coloque em uma panela a margarina e acrescente o leite. Dissolva o caldo de galinha e também coloque na panela com a mandioquinha amassada. Reserve. Em outra panela, frite a cebola, coloque a carne seca desfiada e os tomates. Acrescente o cheiro verde. Para montar, use um refratário colocando 1 camada de carne seca e 1 de purê. Cubra com mussarela e leve ao forno para gratinar. A receita mineira pode ser servida com arroz branco e saladas, como prato principal. Você também pode preparar porções individuais em refratários pequenos. Sirva quente, porque o sabor da mistura dos ingredientes fica mais expressivo. A unidade AFIPESP Poços de Caldas mantém esta receita em seu cardápio e muitas outras que dão água na boca. Se você ainda não conhece a unidade, aproveite e confira as imagens selecionadas que separamos para você. Obrigado por sua audiência e até a próxima semana.